É muito amplo falar de casamento, falar de relacionamento, falar de família como um todo. Grande é o desafio, né? As diferenças são muito grandes, né? As diferenças são enormes. Por exemplo, quando você decide ser médico, por exemplo, o Estado diz assim para você: olha, você quer ser médico? Vai fazer uma prova. Se você passar nessa prova, você vai começar a estudar, o famoso vestibular, para ver se você tem condições intelectuais de acompanhar o conteúdo daquele curso. Pois bem, passa no vestibular, o Estado fala: tudo bem, vai lá estudar agora 6 anos. Você passa 6 anos estudando em período integral, para quando terminar, dizer assim: não, ainda não está pronto, agora você vai ser residente em um hospital. Você fica ali 1 ano ou 2, e depois de 8 anos, aí o Estado te dá uma carteirinha de médico e você vai ser médico. Você estudou 8 anos para aquilo. Você quer aprender a dirigir, o Estado fala: beleza, vai lá, toma esse livro aqui, ó, e vai estudar e volta para fazer uma prova. Você passa aprendendo aquele livro, depois você vai fazer aquela prova, você passa, o Estado fala: calma, agora você vai ter 30 aulas práticas para aprender agora, dentro de um carro com um professor. E aí você passa ali 30 aulas, você vai para o exame. E aí você passa naquele exame, o Estado te dá uma carteira de habilitação. Está preparado, está apto, vai dirigir. E para casar? Toma o RG, em meia hora você está casado, cara. Você não sabe nada do que vem pela frente. Por isso que esse tempo entre o namoro, o noivado, ele ainda é para que algo comece a acontecer e haja um preparo, tanto dele quanto dela, né? Porém, muitas vezes esse tempo também não é respeitado. E aí vão aprender na prática. Vamos lá, vamos ver o que dá. Vamos juntar aí, traz tua mala para cá. Deixa eu levar a minha mala para aí, vamos juntar as escovas de dente e vai aprender. E as diferenças são grandes, as diferenças são enormes, e diferenças que depois vai virar defeito. Existem coisas que são cultura, e cultura muda. O que não muda são princípios. Princípios não podem mudar, mas cultura muda. Quer ver só? Faz um café aqui comigo. Faz um café. A gente bota água para ferver, sim ou não? Bota o pó na água, sim ou não? Eu vi não aqui, eu vi sim. Bota o pó na água ou não? Volta pro café. Volta lá. Bota a água para ferver, sim ou não? Põe o açúcar na água. Olha, açúcar na água. Mas e o pó está lá dentro ou deixa no coador? Ixi. Você percebe que se eu colocar o pó na água e virar o pó junto com a água no coador, no final eu vou ter o quê? Mas se eu só fervo a água e deixo o pó no coador, no final o que eu vou ter? São diferenças. Mas no casamento essas diferenças viram defeitos. E você precisa entender que muitas vezes o que o teu cônjuge tem é simplesmente maneiras diferentes de viver, e que você acha que nele é defeito. Você acha que nela isso é defeito, quando na verdade são diferenças. Foram criados de maneiras diferentes. A mãe da mulher colocava o pó na água, mas a mãe do rapaz não colocava o pó na água, e eles se casaram. E sabe o que vai virar? Vai virar briga em casa, isso aí. São diferenças e não defeitos. Como que você dorme solteiro? Fala aí, solteiro. Como que é? Luz acesa, televisão ligada, janela aberta, ventilador, liga tudo que tem que ligar, um frio danado, mas dorme sem roupa, dorme no cobertor. E aí você casou. Ela quer pelo menos uma luz acesa. Eu quero tudo apagado. Eu detesto uma luz acesa.
Pensa na luz que lá do ar-condicionado que fica. Coloquei uma fita crepe lá. Ela falou, nossa, deixa essa luz aí. Olha aqui. São diferenças, não são defeitos. E muitas vezes o que o nosso cônjuge, simplesmente ele é um pouco diferente. E que na verdade essas diferenças, elas não são defeitos, meu irmão. São maneiras diferentes de encararem algumas coisas. Porém, existem algumas coisas que são defeitos, sim. Que eu preciso melhorar. Que nós precisamos melhorar. E assim, todos nós, deixa eu entender uma coisa aqui, só para eu entender quem que é o meu público aqui. Eu tenho alguém casado aqui há 50 anos? Não. 40 anos casados? Também não. 30 anos. 30 anos casados. Casa dos 30. Eita Deus da glória. Amém? Casa dos 20 anos casado. 20, 21, 22. Eita Deus da glória. Dos 10 aos 20. Amém. E de 1 até 10. Aê. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe vocês. Só para que eu possa entender com quem que nós estamos lidando aqui. Alguém noivo ou namorando? Noivo ou namorando? Tem um casal ali, um casal que veio comigo. Um casal lá de Penápolis. Deus abençoe vocês. Amém? É assim, todos nós, na verdade, nós queremos um casamento sólido. Todos nós queremos que o nosso relacionamento ele seja duradouro, que resista ao tempo. Nós almejamos isso para as nossas vidas. Nós sonhamos com isso, nós planejamos isso. Ninguém casa para divorciar. Ninguém casa planejando, olha, daqui a 7 anos, deu, basta. Não. No começo de tudo, na gênese de tudo, a tua intenção sempre foi que o teu casamento fosse duradouro. Que o teu casamento ele suportasse tudo que viesse pela frente. Nós pensamos numa vida conjugal longa, até que a morte os separe. Nós pensamos nisso. Nós fazemos planos, sonhamos em ficar velhinhos com a nossa companheira, com o nosso companheiro. Alguns já conversam sobre isso, já falam a respeito disso, né? Mas o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, ele vai dizer o seguinte: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Aí eu tenho uma casa na rocha, que é o que eu almejo para o meu casamento firme, na rocha. A Bíblia diz que desce a chuva, corre o rio e sopra o vento e ela não cai. E esse é o desejo para o nosso casamento: vir chuva, descer rio, soprar vento, e o nosso casamento não desmoronar. É isso que nós queremos. E eu quero te dizer uma coisa: vai vir vento. Vai vir, vem vento no casamento, vem vento no relacionamento. Desce rio no nosso casamento. Chega a tempestade, e eu posso te falar uma coisa: a tempestade chega, que ela é imprevisível. Fala-se da previsão do tempo, mas ao mesmo tempo nós não imaginamos que ela vai chegar. Está tudo tão calor, nós nem conseguimos imaginar. Mas olha, pode aguardar que chega o inverno, chega a época da chuva, e também chega no nosso casamento. Eu vim aqui dizer para você nessa noite que é possível sim o nosso casamento passar pela estação da chuva, passar pela estação do vento, passar pela estação do rio, e o nosso casamento permanecer firme, inabalável na rocha. Tem como isso acontecer. Eu não sei como que está o teu relacionamento. Eu não sei qual é o momento dele. Eu não sei se existem crises externas que vocês dois têm que estar juntos, passando por ela nesse momento. Eu não sei se a crise está lá dentro. Não sei se está por um fio. Não sei se acabou o diálogo. Eu não sei se acabou a intimidade.
Não sei se acabou o respeito, mas eu sei de uma coisa: se o Senhor te trouxe aqui nessa noite acompanhado da tua companheira, é porque ainda existe esperança para que as coisas tomem outro rumo. Existe essa oportunidade. E quando esse vento sopra, ele sopra para todos. E o que vai manter o teu casamento de pé? É o alicerce, são as bases, é a coluna do teu casamento. Olha aqui, se eu pretendo levantar uma casa térrea, o meu alicerce é um. Se eu pretendo levantar um sobrado, o meu alicerce é outro. Se eu pretendo levantar um prédio de 3 andares, o meu alicerce é outro. E a pergunta é: até onde você quer que vá o teu casamento? Muito alto? Então construa um alicerce muito profundo. Tem pessoas querendo viver casamentos longínquos, mas tem uma base fraca, tem uma base frágil. Pastor, é verdade, o meu casamento está numa base frágil, está tudo acabado. Não, não está. Você pode sair daqui hoje disposto, junto com a tua companheira, com o teu companheiro, a fazer diferente. E eu quero falar a respeito de colunas no teu casamento. A base do teu casamento, a coluna do teu casamento. Quero falar sobre algumas colunas. Não vou dizer quantas são, que eu vou até onde Deus preparar para que a gente vá. E a primeira base do nosso casamento, ela chama-se fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Fidelidade. Amém. O que é fidelidade? Fidelidade é eu manter uma constância nos compromissos que eu assumo. Se eu marco de chegar às 8 horas e eu chego às 7h55, eu fui fiel ao meu compromisso. Se eu marco de pegar o meu irmão, pastor Levi, e levá-lo até a cidade de Penápolis, que ele está sem carro, ele marca comigo às 4 horas, deu 3 horas, eu chego aqui na porta da igreja e eu falo: vamos embora, Levi. Eu fui fiel, eu mantive a fidelidade no meu compromisso com o Levi. Fidelidade é constância no compromisso. Mas fidelidade também, ela inclui respeito por alguém. Agora, a definição melhor, que mais se encaixa no contexto que nós estamos tratando hoje, que é casamento, é isso aqui, olha: fidelidade é honrar o outro na ausência. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Quando nós usamos essa palavra fidelidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é a respeito de uma traição, de um adultério. Mas eu quero dizer para você que a infidelidade, ela não é só isso. Quando eu deixo de honrar a minha esposa, na ausência dela, eu estou sendo infiel. Um ato de traição, um adultério, na verdade, quando isso acontece, é só o final de algo que já está tendo infidelidade faz tempo. Infidelidade é quando eu preciso apagar uma conversa. Infidelidade é quando eu não posso dividir o que eu conversei com alguém. Projeta para mim, por gentileza, Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 12. Cantares de Salomão, capítulo 4, verso de número 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial
recluso, fonte selada, jardim fechado, és tu minha esposa, minha amada, manancial fechado, fonte selada. A Fabiana para mim é um jardim fechado onde só eu tenho acesso. Eu para Fabiana sou um jardim fechado onde só ela tem acesso. Jardim fechado é quando só o meu cônjuge tem acesso. Tá certo que tem vezes que nem eu tenho acesso. Tá certo que o jardim às vezes se fecha tanto, mas olha aqui, jardim fechado, és tu, minha irmã, esposa amada. Olha aqui, o nosso cônjuge precisa nos ver e sentir segurança em nós, a ponto que ela entenda que nós somos um jardim fechado, um manancial fechado. Nesse mesmo livro, capítulo 8, versículo de número 10, seguindo essa mesma linha de jardim fechado, ele vai dizer o seguinte: eu sou um muro, os meus peitos como suas torres, então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Mulher, você tem que ser fechada como um muro alto, a ponto do seu esposo achar em você paz. Quando ela diz eu sou um muro, ele está fazendo uma comparação às muralhas de Jerusalém. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu sou um muro. Está falando a respeito de um comportamento que ela tem, é a respeito da sua conduta. Ela diz assim: olha, por causa da minha conduta e do meu comportamento, o meu esposo tem em mim paz. Precisamos transmitir paz para o nosso cônjuge. Minha esposa tem que ver em mim que eu consigo transmitir paz para ela. Não somente na presença, mas também ela saber que eu não estou presente, mas ela tem paz no coração. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Na minha postura, eu sou um muro alto. Minha esposa sabe que está segura. Olha aqui, o nosso cônjuge quer segurança. O homem tem a figura de provedor, de transmitir a provisão. A Bíblia leva para isso. Mas olha aqui, o homem quer sentir em você também essa segurança, não da provisão, seguro. Ele sabe que ela está lá, mas ela é um muro, ela é um jardim fechado, onde só eu tenho acesso. Aleluia! Olha aqui, não permita, não, guarde-se para quem quer que seja, guarde-se no trabalho. Guarde-se aonde é o teu convívio. Seja um muro alto, um jardim fechado. Nós precisamos disso. Casamento precisa disso. A esposa precisa saber que ele foi trabalhar e sentir paz. Ele precisa deixar ela na porta do trabalho e saber: olha, eu tenho paz com a minha esposa. Fidelidade é isso. Nós precisamos entender que a fidelidade é uma dessas colunas que vão sustentar o nosso casamento. Aqui eu tenho pessoas de 30, 35, 20, vai de 1 ano a 30, vai de noivos até 35 anos de casado. E olha aqui, se a rotina chegou no teu casamento, se o tempo passou, e isso tudo aqui que eu estou dizendo parece que está distante, comece a viver algo novo dentro da tua casa.
Comece a viver algo que você nunca viveu com o teu marido e com o teu esposo. A minha oração, preparando essa mensagem, a minha oração aqui nesse exato momento, enquanto eu ministro, é que a tua casa seja abençoada, é que o teu lar seja tocado pela presença do Senhor, é que o teu lar haja paz, a paz que excede a todo entendimento. A pastora falou aqui, olha, é uma instituição que foi o Senhor que formou, mas o cuidado era deles. A tua esposa, o teu marido, quem te deu foi o Senhor, mas o cuidado é de vocês. Alguns casais que nos procuram, a minha primeira pergunta é assim, olha, primeiro ouço, a primeira pergunta é assim: minha irmã, você está disposta? Você está com intenção de verdade de salvar teu casamento? Porque se ela não tiver, pode Jesus descer aqui que não tem casamento que dê certo. Meu irmão, você está disposto a voltar o teu casamento a ser o que era lá no começo? Olha aqui, se você estiver disposto a fazer com que o teu casamento seja o melhor dessa terra para a tua vida, junto com a tua esposa, vocês vão conseguir isso em nome de Jesus. Olha aqui, você só se torna um com o teu cônjuge, você não se torna um com o teu pastor, você nem com Deus se torna um. A Bíblia não cita que o homem nem com Deus se torna um, mas com a mulher ele se torna. Você tem noção da profundidade que é isso? Nem com o próprio Deus eu me torno um, mas com a minha esposa eu me torno um. Agora vem cá, se vocês dois estiverem dispostos a iniciar uma caminhada diferente, se por acaso essa atual não está boa, vocês vão ser mais que vencedores dentro da casa de vocês, aleluia. Eu não consigo falar de fidelidade se eu não trouxer um assunto à tona que está lá na oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. A palavra fidelidade, ela vem acompanhada da tentação, não tem jeito. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 14. Tiago 1,14 vai dizer assim, olha que interessante esse verso aqui. Quero só... em poucas palavras, Tiago 1,14 vai dizer assim, olha, mas cada um é tentado. Olha aqui, não é jovem, não é os anciãos, não é o marido, não é a esposa, todos, mas cada um, jovem, adolescente, ancião, presbítero, pastor, diácono, marido, mulher, cada um não é será e nem foi, é tentado. Quando é atraído e engodado pela sua própria, eu quero me atentar nessa palavra aqui, olha, sua própria. O problema está em mim. A tentação, ela vem de fora, mas o domínio está comigo. Eu preciso me vencer. Quando Davi foi enfrentar Golias, a Bíblia diz que os insultos de Golias para Davi era: olha, tu é fraco, rapaz, é tu que vai vir contra mim. Os moradores de Jerusalém, que eram seus aliados, seus patrícios, os israelitas diziam: Davi, você não vai conseguir. Davi precisou
antes de enfrentar Golias, vencer a si mesmo, olhar para dentro dele e falar: eu vou conseguir vencer esse gigante. Olha aqui, nós precisamos vencer a nós mesmos para manter o nosso casamento numa área de fidelidade segura. É uma batalha contra uma natureza que o apóstolo Paulo chama de velho homem. Que o apóstolo Paulo chama de antiga criatura, velho homem. Que ele morreu, mas pensa num camarada que quer ressuscitar, é o velho homem. Nós sofremos tentações todos os dias. Todos os dias. Fica tentado a comer mais 2, 3, 4 pão na mesa do café da manhã. Você quer ser tentado a ficar mais uma hora na cama para dormir, mas você tem que levantar, porque você precisa trabalhar. Você é tentado a tanta coisa, meu irmão. E olha aqui, para o teu casamento manter-se sólido, você precisa vencer as tentações. Pensa numa porta de entrada de tentação que são os olhos. Pensa numa porta de tentação que é a língua. A Bíblia diz: olha, nós conseguimos pôr freio no cavalos, nós conseguimos dirigir navios gigantes apenas com um pequeno leme, mas para dominar e refrear a língua é uma dificuldade. Jesus falou: olha, o que contamina é o que sai. Fidelidade no nosso casamento, e a base dela é nós vencermos as tentações. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você pode perceber que nesse texto não usa-se a figura do diabo, não usa-se. Está falando da sua própria concupiscência, a sua própria cobiça, seu próprio desejo. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 7:24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Guarda teu casamento, meu irmão. Guarda teu casamento. Diante disso tudo que eu estou falando para você, só tem um jeito: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Olha aqui, precisamos viver numa busca pela santidade e a presença do Espírito Santo do Senhor. Para vencer o pecado, nós precisamos nos revestir da presença do Senhor. Nós precisamos nos encher do Senhor para vencer, para deixar o nosso casamento intacto e nos mantermos fiéis, honrando o meu cônjuge na ausência dele. Eu preciso me revestir da presença do Senhor. Blinda teu casamento, meu irmão. Antes do pecado sempre vem a tentação. Para que você não chegue na tentação, no pecado você precisa vencer e romper essa tentação. Caim fica tentado a matar seu irmão, cede e mata. Geazi fica tentado pela ganância e cai pela ganância. Judas fica tentado e cai pela sua tentação. Existem muitos caindo, colocam a perder o seu casamento, perdem suas famílias. Nós temos um trabalho de recuperação em Penápolis, algumas pessoas sabem disso. Sou um pastor auxiliar em uma comunidade terapêutica há alguns anos. E hoje eu tenho 32 homens lá. E esses homens, quando chegam lá, estão desesperados, porque perderam seus casamentos.
porque perderam seus filhos, relacionamento com os seus filhos. Perderam, cederam à tentação. E aí você senta para ouvir a história de um pastor. Eu era casado há 20 anos. Pastor, eu fui casado há 17 anos. Pastor, eu estou casado há 2, meu filho é recém-nascido, mas perdi. Porque não soube vencer a tentação. E o seu casamento foi destruído pela falta de fidelidade. Porque não soube honrar a sua companheira na ausência dela. Olha aqui, precisamos honrar o nosso cônjuge na ausência. Eu preciso entender que tem algumas coisas que desonram o meu cônjuge. Sabe por que caímos muitas vezes? Autoconfiança. Bato no peito e digo, não, eu estou cheio de Deus. Não coloque o teu relacionamento em risco. Assim foi Sansão. Brincou de ser amarrado. Me amarra aí, Dalila, me amarra com 7 cordas novas. Me amarra aí, Dalila. Vai me amarrando. Sansão, de tanto brincar, de ser amarrado, amarrado ficou. Autoconfiança. Sabe por que cai além da autoconfiança? Não coloca limites. Precisamos colocar limites. Tanto até onde eu vou, ou onde eu deixo algum estranho chegar até mim. Olha aqui, coloque limites. Existem lugares que apesar da sua esposa não estar presente, você não pode ir, meu irmão. Não dá para você entrar nessa casa, minha irmã. Não dá para dar carona, meu irmão. E cai porque não põe limites. Coloca limites no que você vê, meu irmão. Coloque limites no seu casamento. Não entre você e a tua esposa, mas em se falando, em se tratando de fidelidade, coloque limites. Jesus falou, olha, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está preparado, mas a carne é fraca. O próprio Jesus fala isso. O limite, quando eu coloco, me mostra até onde eu posso ir. O limite mostra até onde eu deixo aquela irmã chegar até mim. Precisamos colocar limites. Nós levamos anos para construir o nosso casamento, para deixar nossa casa do jeito que nós gostamos. Levamos anos às vezes para comprar um jogo de panela para nossa casa. Meu irmão. Levamos anos para comprar uma máquina de lavar nova. Levamos anos para comprar um jogo de copos. E às vezes porque eu não coloco limite, eu coloco isso tudo a perder. Jogo tudo isso para o alto. Não, meu marido, eu confio plenamente. Pastor, meu marido só falta andar de joelho. Pastor, meu marido pega anjo com a mão. É um grande homem de Deus, mas é homem, não está ainda num corpo glorificado. Quando o teu marido tiver um corpo glorificado, aí você fica tranquila, minha irmã. Quando a tua esposa, eu confio, meu Deus do céu, confie, claro, a relação precisa ser de confiança. Mas olha aqui, coloque limites. Vou vendo a respeito de um estudo para pastores, e falando, olha, aconselhamento tem hora para acabar, tem hora para terminar e tem limites. Cuidado para aconselhamento não virar intimidade
Intimidade virá algo que nem com a tua esposa você tem. Tem amizades que precisam de limites, meu irmão. O diabo não brinca de ser diabo. A carne é fraca e o pecado mata. Grava sempre isso. E olha aqui, olha, dentro de cada um de nós existe uma capacidade imensa para cair em tentação. Imensa. Ela é sufocada com a presença do Espírito Santo do Senhor. Fidelidade é honrar o outro na ausência. Amém? Amém. Quero trazer mais uma base para o nosso casamento. E essa ela tem, na verdade, ela sempre acontece antes dos casamentos se desfazerem. Isso aqui tem acabado dentro de muitos casamentos. Isso aqui tem consumido casamentos. Sabe o que é? Segunda base de um casamento é a comunicação entre o casal. Comunicação entre o casal. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Está aí já em Tiago, né? Tiago 1, 19. Vai dizer o seguinte: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha aqui, a comunicação, escuta aqui, ela consiste em falar, ouvir e compreender. Olha aqui, tem famílias que acabou o diálogo. Tem marido e mulher que não dialoga mais. Ao longo desses 19 anos passamos por muitas fases. Muitas. E uma delas, sempre a pior de todas, foi a não comunicação. E quando isso aconteceu, eu sabia que o próximo passo era tudo ir por água abaixo. São dois estranhos. Você fala A, entende, não fala mais, mas quando fala A, ela entende B. Aí ela fala B, você entende C. Qualquer coisa desagrada. Não tem mais diálogo algum. E olha aqui, é um desafio ouvir. É um desafio ouvir. E nós precisamos desenvolver essa habilidade. Precisamos aprender a ouvir, meus irmãos. Grava comigo aqui, ó. Aprenda a ouvir. O homem fala 3.000 palavras por dia, mais ou menos, amém? 3.000 palavras. Quanto você acha, mulher? 5.000 palavras fala uma mulher por dia. E olha aqui, dessas 5.000, marido, ela quer que você ouça 4.500 pelo menos. Pelo menos. Olha aqui. Meu marido não me ouve. Quem não sabe ouvir, jamais vai estabelecer um bom diálogo, uma boa comunicação no casamento. Escuta aqui, olha aqui. 2 ouvidos, 1 boca. Significa o quê? Que eu preciso ouvir o dobro daquilo que eu falo. 2 ouvidos e 1 boca. Então eu preciso ouvir o dobro daquilo que eu falo. Mas geralmente eu falo o dobro daquilo que eu ouço. Igreja, sabe por que nós temos dificuldades para ouvir? Porque muitas vezes, na verdade, nós estamos até presentes, mas estamos longe. Nós estamos ali. Você vê que acabou o tempo, né, Levi? Levi. Da hora, viu, Levi? Você não era assim, viu, Levi, quando eu vim aqui, viu, Levi? Você não era assim, não. Só não vai explodir nada aqui, não, né?
Mas só mais um tempinho aí a gente já vai aqui, ó. Muitas vezes nós até estamos ali, mas estamos longe. A correria do dia a dia já não deixa mais ter diálogo. O telefone, isso já virou até uma tecla que tem se batido muito. O telefone tem acabado com os diálogos. Isso aqui não é só entre marido e mulher, entre pais e filhos. Entre pais e filhos. E olha aqui, nós precisamos ter tempo de qualidade no nosso casamento para o diálogo. Volte a dialogar. Olha aqui, volte a dialogar com a tua esposa, meu irmão. Senta com... Olha, larga esse celular num canto e senta e vai conversar, cara. Olha, conversamos com tantas pessoas. Temos tantos diálogos com tantas pessoas, mas parece que chega em casa, acabou, não tem diálogo. A mulher com aquelas 5.000 palavras ainda explodindo dentro dela. Falou, ele chegou, é agora, 5.000. Ela até anota num papel. Escuta, nós precisamos aprender a ouvir, meu irmão. Uma repórter fazendo uma entrevista com o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e ela, em um dado momento, ela pergunta para ele quem que era a pessoa mais importante para ele no momento. Presidente, na época ele era presidente. Presidente, quem é a pessoa para você mais importante hoje? E ele olha para ela e ele fala, hoje, nesse exato momento, a pessoa mais importante é você. Porque é com você que eu estou falando. E eu preciso parar tudo, flashes à minha volta, um monte de repórter, e eu preciso dar atenção a você. Esse exato momento, a pessoa mais importante é você, porque é com você que eu estou conversando. Ou como a nossa esposa precisava se sentir assim. Como os nossos maridos precisam se sentir assim. Tempo de qualidade. Olha aqui, não é só porque já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, não, que isso tem que acabar. Precisamos voltar a dialogar como casal. Nós até estamos perto, mas não estamos presentes. Eu sou assim. E eu preciso me policiar para isso. Nós precisamos aprender a desenvolver isso. Marido, mulher, aprenda a desenvolver. Não quero saber quanto tempo você está casado. Comece a melhorar a tua linha de comunicação em casa. Essa semana você já tirou um tempo de qualidade para o diálogo. Seja sincero. Diálogo. Não é sobre o leite, o dinheiro. Não. Diálogo. E aí, como é que você está? Senta aqui. Perguntamos isso para as pessoas no serviço, mas não perguntamos para a esposa que acordou conosco. Como você está se sentindo hoje, meu amor? Olha aqui, precisamos voltar a ter um diálogo no nosso coração. O caminho para o coração da família é o diálogo. Nós precisamos dialogar, precisamos aprender a dialogar. Ouvir é reconhecer o valor do outro. Quando eu paro para ouvir de verdade, o outro se sente valorizado. Cara, não tem nada melhor do que... você já pegou... Quem que é o médico para você que é atencioso? É o que te ouve. Pode ver. O elogio que você dá para o médico é aquele que te dá total atenção. Ele fala, é mesmo? Não, senta aqui, vem cá, mas como que foi? Como que começou? É o médico que você tem ele como um bom médico. É porque ele dialogou. É porque houve diálogo. Nós precisamos cultivar isso. A comunicação, ela produz proximidade, ela traz integração para o marido e mulher. Ela aproxima. Ela traz alegria. Volta ao teu tempo de namoro. E você pode ver que a base era a conversa, era o diálogo. Você ficava 4, 5 horas na casa com ela. Você ia embora, para quem que você ligava? Estou com saudade, acabou de ver. Isso precisa voltar à igreja.
Isso precisa voltar. Precisamos viver isso de novo. Pronto para ouvir, tardio para falar. Quanto mais diálogo eu tenho, mais união eu tenho. E a pergunta é: vocês têm reservado alguns momentos aí diários para esse relacionamento teu amadurecer? Alguns erros da comunicação é assim, olha, não saber ouvir. Não saber ouvir. Outra coisa é não saber falar. Isso eu preciso aprender. Tem coisas que eu vou falar é certo, mas a forma como eu falo é errada. Meu Deus, como eu preciso exercitar isso sempre. Com ela, com meu filho. Eu tenho razão na situação, mas a minha forma de expressar parece o homem das cavernas. Sou cabeça. É assim ou não é? É assim, igreja. Não compreender e respeitar as diferenças que eu falei no começo do café. O que eu falei no começo do café são diferenças. Olha aqui, você está com o teu marido já são 15 anos, mas presta atenção aqui numa coisa. Ele tinha um jeito de viver diferente antes de conhecer você. Ele teve a infância dele, ele teve a forma dele ter a vida. Ele teve a maneira dele ser conduzido até ali. O homem em casa, a mãe falava: aqui não é a tua casa. Quando você casar, você faz o que você quiser. Aí ele casa, o que a mulher fala para ele? Tá pensando em estar na casa da tua mãe? Ouve da mãe e fala: não, quando você casar, você faz o que você quiser na tua casa. Aí ele casa, ele fala: agora vai. Aí a mulher olha para ele e fala: o quê? Você pensa que está na casa da tua mãe? Pode arrumar isso aí agora. Olha aqui, é não compreender as diferenças. Escute uma coisa aqui, olha. A mulher é emoção, o homem é razão. O diálogo da mulher vai levar para a emoção, do homem vai levar para a razão. A mulher fala do que sente, o homem fala do que pensa. Se você não entender isso, vai ter confronto no diálogo. Talvez a ideia dela não está batendo, mas não, ela está falando com o coração. Ou eu tento mostrar para ela a minha razão, ou eu vou ao nível dela e ajo também na emoção, para que haja harmonia no diálogo. Por isso que os diálogos acabam, porque você não entende, homem, que você é razão e ela é emoção. A mulher tem uma visão detalhista, o homem é panorâmico. O casal vai chegar em casa, a mulher vai falar: bem, você viu do enfeite que estava em cima, o quarto enfeite que estava em cima da mesa? Cara, mas eu nem vi enfeite ali, eu nem vi o enfeite ali. A mulher vai falar: amor, bem, você viu a placa Love em cima da mesa? Você fala: bom, essa eu vi. Você viu que a lâmpada de baixo tinha uma mancha? Você fala: meu bem do céu. A visão é diferente. Mulher detalhista, vamos ter uma visão panorâmica. E eu preciso compreender isso tudo dentro da minha comunicação. Não permita que o silêncio afaste vocês dois. Olha aqui, se o silêncio já invadiu a tua casa, se aquele diálogo já é o básico: oi, tudo bem? Conversar com meu filho no telefone, então, SS. Filho, tá tudo bem? SS. Sim. Tal. VLW. Depois que eu fui entender que é valeu. Falei: tá. Aí essa é brincando. Depois ele pôs o PDP, que é o pode pá. Falei: caramba, cara. E se às vezes o teu casamento tá assim, nessa coisa de, olha aqui, não permita que o silêncio tome conta do teu casamento. Resgata hoje a comunicação dentro do teu lar. E olha, eu já vou te dizer uma coisa: não vai ser fácil. Não vai. Aqui tem casal cristão, eu falo com toda a propriedade, que não conseguem orar juntos. Tem vergonha.
Você precisa quebrar isso, meu irmão. É batalha, é luta. Benzinho, vamos orar. Olha aqui, e o diálogo, se você hoje, o diálogo não está como deveria dentro da tua casa, para você voltar a ter diálogo, não vai ser fácil, mas você precisa quebrar essa barreira. Hoje é noite disso ser quebrado, e a tua casa ser um lar, onde o diálogo impere. O diálogo traz proximidade entre o casal, o diálogo aproxima o casal. Eu falei que todo divórcio, antes, o que tomou conta do casamento foi o silêncio. O último estágio é o silêncio. Depois dele é só acabar. Você vai consumar aquilo que já aconteceu, já está acontecendo em casa faz tempo. Só vai formalizar. Mas eu vim aqui para dizer que a tua casa é do Senhor, que o teu casamento é do Senhor. Outra coisa, falhas no diálogo, quando o grito toma conta. Olha aqui, eu não sei em que pé que está o diálogo em casa. Não leve o diálogo dentro da tua casa aos gritos, aos berros. Quando o grito começa, é porque acabou a inteligência. Olha aqui, não permita que palavras negativas tomem conta do diálogo. Seu idiota, sua besta. Tem muitos casais assim. Seu traste. A nossa casa é do Senhor. Diga isso, o meu casamento é do Senhor. O meu casamento é do Senhor. Não permita isso dentro da tua casa. Seu traste. Olha aqui, quando a comunicação estiver difícil, a comunicação que acontece, ou não tem, ou se tem, é só troca de rispidez, palavras duras. O que é? Me deixa, meu. A gente ri assim, mas quantos casamentos não tem acontecido isso? Ou não tem diálogo nenhum, ou se tem, é assim. Olha aqui, vocês precisam entender que vocês jogam no mesmo time. Vocês estão no mesmo propósito. A meta de vocês é ser feliz, é fazê-la feliz, perdão. A meta de vocês é conquistas, é criar filhos, família, amigos, é crescerem juntos. Você já viu futebol? Quando a discussão está com o time adversário, faz parte, é assim mesmo, o sangue está quente. Mas quando a discussão é dentro do próprio time, você vê que acabou a estrutura do time. Acabou. Quando o lateral do mesmo time briga com o goleiro, você já vê que a desestrutura acabou. E quando nós brigamos com o nosso cônjuge, é isso que está acontecendo. Estamos brigando com quem está no mesmo time que eu. Olha aqui, precisa parar tudo, senta. Vamos conversar. Eu quero continuar esse casamento até o final. Não está tudo acabado. Que você entenda que essa comunicação, ela precisa existir entre vocês. Amém? Eu quero terminar falando de último alicerce e eu termino, eu prometo. Tá tranquilo? Posso continuar? Tá tranquilo? Eu quero falar sobre um último alicerce, que esse é fundamental para nós casais. O primeiro que eu falei é o intimidade. Fidelidade. O segundo é a comunicação. Eu quero falar sobre a intimidade. A intimidade do casal. Tem umas coisas que vão se perdendo pelo caminho, né? No nosso casamento, né? Existem algumas coisas que vão ficando pelo caminho no nosso casamento. Eu quero falar um pouquinho sobre intimidade. E eu vou encerrar. Tá certo? Vai ser esse último tópico a respeito de intimidade.
Intimidade é uma relação muito próxima. Intimidade é aquilo que não é com qualquer pessoa que eu tenho. Existem amigos que eu tenho intimidade, que têm limites e vão até uma amizade. O limite até onde a amizade me deixa ter. E não é com qualquer um que eu tenho intimidade na amizade. Conhecidos é uma coisa, amigo íntimo é outra. O amigo íntimo tem liberdade dentro da minha casa. O amigo íntimo sabe de coisas sobre mim, sobre a minha esposa, sobre o nosso casamento. Mas eu quero aqui falar nessa noite a respeito da intimidade do casal. Livro de Cantares, capítulo 2, versos 6 e 7. Cantares, capítulo 2, versos 6 e 7. A sua mão esquerda, olha isso, a sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, não acordeis, nem desperteis o meu amor até que ele queira. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Você imagina um jardim onde ele está sendo cuidado, muito bem zelado, cultivado por um jardineiro apaixonado por aquele jardim. Só que tem um detalhe: por mais que esse jardineiro cuida, zela, ele não tem como acelerar o florescer daquelas flores. Ele não tem como. O que ele faz? Ele prepara o ambiente para que aquela flor ela venha muito bonita, da melhor forma possível. Por exemplo, uma horta, eu coloco as mudas e deixo com que o tempo se responsabilize. Aquele alface vai nascer, mas se eu pego uma pessoa que cuida de uma horta com zelo, ele vai tirar as tiriricas, ele vai regar, ele vai colocar um sombrite. Para quê? Ele prepara o ambiente para que aquela plantação venha da melhor forma possível, mas acelerar aquilo ele não consegue. E assim deve ser o casamento, a intimidade do casal. Tem algumas coisas, meu irmão, que não dá para nós forçarmos. Eu preciso preparar o ambiente para aquilo. Eu falei aqui sobre fidelidade e sobre comunicação. E olha aqui, que se não tiver isso, meu irmão, a intimidade fica difícil. O verso de número 7, ele disse o seguinte: e nem desperteis o meu amor até que ele queira. Primeira lição a respeito de intimidade é o seguinte: a delicadeza do toque. Olha aqui, eu estou aqui vindo agora falar sobre esse tema a respeito de intimidade. Eu vou falar sobre algo que talvez também tenha sido de grande dificuldade em meio dos casais. Toque, meu irmão, carinho, afago. Isso precisa ser resgatado no nosso casamento. Olha o texto: a mão esquerda está atrás da minha nuca e a mão direita me abraça. Não é só um abraço que envolve. Olha aqui.
Existem abraços que eles fazem com que a testosterona vá lá em cima, a progesterona da mulher também, aonde a coisa esquenta. Mas existem abraços que são necessários para manter a manutenção do nosso relacionamento. Carinho, afago. Precisamos abraçar o nosso cônjuge, não só no momento de algum ato. Existem casais que deixaram isso se perder pelo caminho. E eu vim aqui falar para você, você precisa resgatar o afago no teu casamento. Você precisa resgatar o carinho no teu casamento. Casal que não se abraça, não tem o toque carinhoso. Olha aqui, o abraço, quando ele tem, ele aproxima, mas quando ele não tem, ele afasta. Escuta aqui. O fato de eu não abraçar, eu já estou afastado. Eu já não tenho. E o que tem de casal assim, meu irmão? Mas além de ele não aproximar, ele afasta de verdade, cara. A ponto de, vai chegar uma hora, tem casais que não conseguem mais se abraçar. Tem casais que não conseguem mais se dar um beijo. Tem. E a pergunta é, meu irmão, minha irmã, você está na disposição de resgatar isso tudo? O ponto de partida é se você quer. Tá, quer. Você precisa se esforçar. Precisa quebrar barreiras, irmão. Você vai falar, bem, vamos quebrar isso aqui. Vamos entrar num propósito. Nós precisamos cultivar isso dentro da nossa casa. Olha aqui, você precisa surpreender o teu cônjuge. Tem coisas que são tão pequenas que fazem uma diferença enorme. Não precisa de dinheiro. Cara, um bombom. Cara, um bilhete. Quanto tempo você não deixa um bilhete? Um bilhete, fala para mim quanto tempo faz. Que você tenha um ótimo dia. Eu te amo, meu amor. Chegar em casa, eu trouxe para você um bombom, R$1, R$1,50. Eu estou falando de coisas que não é preço, é valor. São valores. Olha aqui, nós precisamos entender, segunda lição a respeito de intimidade, é o tempo certo, a reserva do tempo certo para despertar o amor. Verso 7, fala aqui para mim, pode ir para o 7. Não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele queira. Ou seja, existe um tempo para que as coisas aconteçam. Na intimidade, olha aqui, não precisamos de pressa. E é por isso que eu falei nos tópicos anteriores, precisamos deixar um pouco o nosso celular de lado, deixar um pouco algumas coisas para trás e dedicarmos ao nosso relacionamento. Eclesiastes 3:1 diz que existe um tempo para todo propósito. E tem tempo para você cultivar a intimidade no teu casamento. Vocês precisam de momentos de qualidade, tempos de qualidade, senão não vai gerar uma intimidade. Não estou falando, ainda não entrei no assunto, no ato sexual. Não estou falando disso. Estou falando de tudo aquilo. Isso tudo antecede. Isso tudo vem antes. Você percebe que quando se fala de intimidade vai muito além do ato em si. Precisamos tocar o nosso cônjuge. Deixa eu espremer esse cravo aqui, faz tempo que eu não... Deixa eu te ver, não estou vendo, essa pinta aqui é nova. Quanto tempo não faz mais, dá mais um cheirinho no pescoço. Sabe por quê? Porque a intimidade já não... vai acabando com o tempo. E o desejo do Senhor é que o nosso casamento seja resgatado. Isso tudo. É que a fidelidade, a comunicação e a intimidade
ele seja o alicerce do nosso casamento. E eu vou terminar com o texto de Coríntios. Abre para mim Coríntios capítulo 7. Eu vou terminar aqui, tá bom? A minha mensagem. Coríntios capítulo 7, o verso de número 1 vai dizer o seguinte. Coríntios 7:1. Ora, quanto às coisas que escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. É a recomendação de Paulo para a igreja de Corinto. Paulo fala, olha, bom mesmo era que o homem não tocasse em mulher. Aí ele vai dizer, mas por causa da prostituição, porneia, relação sexual ilícita, por causa disso, é bom que cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Verso 3, perdão. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher pague ao marido. Olha aqui, trocando em miúdos, Paulo deixa muito claro que o marido satisfaça a mulher e que a mulher satisfaça o homem. Escuta, não é uma satisfação única, é para ambos. A relação tem que estar boa para ambos. O que eu estou falando aqui é Bíblia, isso aqui é a palavra. Paulo está dizendo, olha, é para ambos. Homem satisfaça a mulher, mulher satisfaça o homem. E isso aqui eu só consigo cumprir na íntegra se eu cumprir os primeiros, se eu tive uma intimidade antes, se eu estou tendo uma fidelidade, se existe diálogo no meu casamento, porque senão o negócio vira uma coisa assim por obrigação. Paulo vai dizer aqui no verso 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, aleluia. Calma que nós vai chegar lá, vê direitinho isso aí. Mas, calma lá, tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem na mulher. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o corpo da mulher é do marido e que o corpo do homem é da mulher. Um pertence ao outro. E aqui é intimidade, aqui é o que acontece lá dentro do quarto. É com vocês. Mas Paulo, quando escreve isso, e a Bíblia na sua perfeição, ela se completa. Abre para mim 1 Pedro 3,7, e eu vou encerrar, prometo, tá? Levi já deu 3 olhadas ali para aquela mesa. 1 Pedro 3,7. Deus, sabendo da masculinidade do homem, Deus sabendo de como o homem é, né? Sou eu que mando, eu sou o cara, eu sou o cabeça. Verso 7, igualmente vós maridos, coabitai, sabe? Coabitar relação com ela, com entendimento, dando honra à mulher. Olha aqui, quem decide o que vai acontecer lá é ela, o consentimento é dela. O consentimento é dela. Dá honra a ela. Dá preferência para a mulher. Veja lá o que vocês vão fazer, mas dá honra para ela, a decisão é dela. Não faça nada que ela não queira. Não faça nada que ela não queira. Não faça nada que ela não almeje. Paulo está falando isso aqui, ó, é prática do ato em si. É o sexo no casamento. É o sexo. E eu precisei falar de fidelidade, eu precisei falar de comunicação, eu precisei falar de carinho, de afeto, de afago, para terminar nisso aqui, ó, na relação em si.
Se a relação não tiver esses tripés, esses alicerces muito bem firmados, fica algo muito vazio, fica algo muito obrigado. E para terminar o texto de Coríntios, agora eu termino, hein? Agora, de verdade, não, é agora, olha aqui, ó. 1 Coríntios 7, agora eu termino de verdade. Paulo vai dizer o seguinte, para terminar: não vos defraudeis uns ao outro, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Veja bem, a prática do sexo no casamento não é troca, não é troca. Não barganhe, não se fecha porque não chegou o que você queria. Não defraudeis uns ao outro. Está dizendo aqui, olha, não se prive um ao outro, a não ser por consentimento mútuo. É a mulher que fala, vou fazer jejum de 30 dias. O problema é teu. Quer fazer, faz, mas precisa visitar a congregação lá, né? A não ser que seja mútuo, é por consentimento. Vamos buscar Deus 30 dias. Vamos entrar numa busca intensa por uma causa, por um propósito. Paulo pede, olha, se isso acontecer, legal, é mútuo. Vão entrar no propósito, 10 dias, 15 dias, façam o mesmo, mas já voltem para que o diabo não tente vocês. Tá? E não faça isso sem o consentimento. Não entre nesses propósitos doidos sem o consentimento do marido, não, tá? Não entre nesses propósitos sem o consentimento da esposa, não, tá? Tô de jejum, mulher. Oração, 45 dias. É mútuo o negócio, é mútuo. É mútuo. Olha aqui. Isso é Bíblia, tá? Isso é a palavra do Senhor quem diz. A Bíblia, que perfeição, né? Que perfeição a palavra do Senhor, né? Que perfeição, aborda todos os assuntos. Ensina você a ser marido, ser esposa. Ensina você a ser filho. Ensina você a ter dinheiro, você ter escassez. A palavra te ensina, cara. Ela te ensina a ser dono de uma grande empresa, mas também te ensina a ser um funcionário dela. Tudo dentro dos padrões do Senhor, cara. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita. Igreja, um pouquinho que Deus colocou no nosso coração foi isso, tá bom? Que esses 3 alicerces possam ser a base do teu casamento, tá? Fidelidade, comunicação e intimidade. Guarda esses 3 pontos e não deixa isso morrer. Se morreu, ressuscita no teu casamento, ressuscita. Vai para o diálogo, sabe? Se não colocou limites, o negócio está desenfreado no trabalho, teu ou dela, cara, volte a colocar limites no teu casamento. Essa mulher aí foi Deus quem te deu. Esse homem aí foi o Senhor que te deu. Ai, que mulher de sorte. Rapaz do céu, ele é abençoada, viu? Deus abençoe você, eu te amo, meu amor. Que Deus te abençoe, tá?